Olá, estudante do 8º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. E iniciando o nosso PET 3, vamos continuar conversando sobre o continente americano. E hoje eu te convido para pensar a América na nova ordem mundial. Na aula de hoje, nós vamos caracterizar essa nova ordem mundial, reconhecendo seus antecedentes na ordem mundial bipolar. Então, a gente vai começar refletindo um pouco sobre o que foi esse mundo bipolar, que, a partir da sua decadência, da decadência de uma das potências, a gente chegou a uma nova ordem mundial. Nós vamos identificar as principais características dessa nova ordem mundial. E, ao final, a gente vai analisar o papel dos países do continente americano dentro dessa nova ordem mundial. É claro que esses papéis, eles são bem diferentes, né? Estamos dizendo de um continente que conta com a superpotência mundial, que é os Estados Unidos, mas conta com todos os outros países, e aí a gente pensa Brasil, Argentina, México, né? Que compõem aí também o continente. Então, vai ser bem diferente esses papéis. E para a gente começar, eu acho que você deve estar se perguntando aí, como surgiu a nova ordem mundial? E antes da gente responder essa pergunta, vem comigo refletir um pouco sobre a ordem bipolar. E a ordem bipolar, ela não tem uma rigidez temporal, mas a gente resolveu aqui trazer um recorte entre 1945 a 1991. Estamos dizendo de um período de final de Segunda Guerra Mundial até aproximadamente a reunificação da Alemanha. E o que era essa ordem bipolar? Quando a gente fala de um mundo bipolar, a gente está dizendo de um mundo que apresentava dois polos principais de poder. E esses polos principais de poder estavam demarcados pela contradição capitalismo-socialismo. Um capitalismo representado pelos Estados Unidos da América e um socialismo, naquele contexto, representado pela URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. É importante você saber que se tratavam de blocos antagônicos. Quando a gente pensa economicamente, o sistema capitalista é o sistema da propriedade privada. É o sistema onde o mercado organiza a lógica das relações. Em contrapartida, quando pensamos o sistema socialista, estamos pensando o sistema de economia planificada. A palavra planificada remete a planejamento, ou seja, o governo era quem planejava em quais setores da economia o país iria envidar, né, seus esforços para desenvolver. No socialismo, a gente tem um elemento que é muito importante. Não há propriedade privada dos meios de produção, nem a propriedade privada quando a gente pensa a lógica de sermos donos da nossa moradia. No socialismo, a gente tem a máquina estatal sendo dona de todas as propriedades, desde as propriedades residenciais até as empresas, né? Todo o espaço do país, ele está concentrado na mão do governo. Esses dois países, então, eles vão no mundo tentar influenciar outras potências. As duas superpotências vão tentar influenciar outras nações, outros países. Então, você vai ter a disputa por áreas de influência militar. Aqui, a gente pode pensar a criação dos blocos militares. Os Estados Unidos saem à frente e cria a OTAN, a Organização Tratado
do Atlântico Norte. E é uma lógica de conseguir ter poderio militar para garantir a expansão territorial do seu sistema de desenvolvimento, seja ele capitalista, seja ele socialista. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas vai então criar o Pacto de Varsóvia para fazer frente a essa criação do bloco militar feito pelos Estados Unidos. A gente vai ter nesse contexto também a formação de complexos industriais bélicos da Guerra Fria. A Guerra Fria, então, dentro do contexto do mundo bipolar, essa guerra que acontece entre Estados Unidos e União Soviética, ela vai ser chamada de Guerra Fria porque ambos os países tinham armas de destruição que poderiam acabar com a humanidade. Então, essa guerra em território da Alemanha, né, que é o território onde foi palco da Guerra Fria e desse mundo bipolar, né? A Alemanha foi dividida em duas, a Alemanha oriental socialista e a Alemanha ocidental capitalista. A gente vai ter essa guerra que é uma guerra que naquele território ela não ocorre, mas que esses países patrocinam em outros territórios. Aqui a gente pode pensar a questão, por exemplo, do Vietnã. Os Estados Unidos fracassando na guerra do Vietnã, pensando aí esse intervencionismo, essa tentativa de ocupação de um território. A gente pode citar, por exemplo, a cisão entre as Coreias, que é uma discussão que a gente faz até os dias atuais e que a gente pode fazer em outras aulas, que tem a ver com essa interferência soviética e estadunidense nesse território. É importante destacar que na Guerra Fria a gente tem o desenvolvimento de tecnologia. Então, a gente tem nesse contexto aqui a corrida espacial, o lançamento dos primeiros satélites, a chegada do homem à Lua, o desenvolvimento da tecnologia da internet, por exemplo, está associado a esse cenário de Guerra Fria, que começa numa condição bélica e depois é trazido para uma condição civil, ou seja, chega a todos nós aí, a todos os países. E aqui é só para você ter ideia de como é que estava organizado o planeta nesse mundo bipolar. Então, em amarelo, você vê os países capitalistas, os que trazem a marcação aí na diagonal de linhas, são aqueles que eram membros da OTAN, o bloco militar norte-americano. E os países em rosa ou rosa com os pontinhos, né, mais os pontinhos, são os países que eram aliados à União Soviética, logo eram países socialistas, de partido único, de economia planificada. E você deve estar se perguntando, o que caracteriza então essa nova ordem mundial? Quando é que aquele contexto de bipolaridade, ele começa a perder forças para a gente chegar nessa nova ordem mundial. Então, é com a crise do bloco socialista que a gente começa a ter um redesenho e a pensar um redesenho dessa nova ordem mundial. A crise do socialismo, ela começa com o desmantelamento do bloco socialista do leste europeu. Eu vou voltar no mapa, porque a gente está dizendo principalmente da cisão da China com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A China, por um desejo, lá em meados de 1964, de investir em armamento bélico, investir nas questões atômicas, a China ela é proibida pela União Soviética. Sendo proibida, ela cria uma cisão, aí ela se separa da União Soviética e começa a se aproximar do capitalismo. É aquilo na década de 80 que a gente tem a criação das zonas econômicas no continente, né, no país
país China. E aí você deve estar se perguntando, mas a China ainda tem regime socialista? A China ela tem um capitalismo de Estado, né, que geralmente a gente chama. O governo chinês ainda é um país, né, a China ainda é um país socialista, mas tem alguma abertura ao mundo capitalista, o que em grande parte justifica tudo o que a gente recebe de produtos importados, por exemplo, vindos da China. Mas não foi só a China que fez com que no leste europeu, que fez com que a União Soviética, o socialismo fosse enfraquecendo. A gente teve crises na Romênia, a gente teve crises na antiga Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e Eslováquia. Então, os países eles começaram a desistir principalmente das ditaduras de partido único e desistir também dessa economia que se baseava num Estado que definia tudo que seria produzido. É claro que esses países vivem expressivas crises quando deixam o sistema socialista, mas isso gera um enfraquecimento. O grande marco da crise do socialismo é a queda do Muro de Berlim, pensando que o Muro de Berlim era o elemento físico que trazia a clareza dessa divisão do mundo em leste socialista e oeste capitalista. Não foi só o muro, né? O muro é como se fosse o ápice, o marco de que o mundo agora vai ser visto de uma outra forma. E aí, em 91, você tem a reunificação da Alemanha. Esse território, então, que era dividido em dois, passa a ser apenas um território. A Alemanha se reunifica. E, associado a isso, a esse desmantelamento dos países que eram associados ao socialismo, né, a gente tem a crise interna da própria União Soviética. E quando é que essa crise interna da União Soviética ela salta aos olhos? Quando chega ao poder um governo de Mikhail Gorbachev. Gorbachev, um advogado com ideais progressistas, talvez tenha sido um governo no momento errado dentro, né, da lógica do socialismo na União Soviética. Gorbachev ele chega e instaura duas grandes medidas. A primeira medida, que a gente chama de glasnost, é uma transparência política. Gorbachev chega com a iniciativa de terminar com a corrupção que estava instaurada na União Soviética. E, para além de terminar com essa corrupção, ele vislumbrava a possibilidade de criação de mais partidos, o que vai de encontro, né? Ou seja, é contrário aos ideais socialistas, onde a gente tem a predominância de ditaduras. E uma segunda coisa, e talvez a que mais tenha impactado, foi a questão chamada de perestroika, ou seja, uma reestruturação econômica. Gorbachev começa a se aproximar de relações comerciais com o mundo capitalista. Ele começa a pensar a possibilidade de trazer outras empresas, permitir uma abertura econômica ao país. Como essas medidas elas trouxeram um afrouxamento do poder centralizado na mão do governo na União Soviética, crescem então os movimentos nacionalistas e separatistas. Lembrando que a União Soviética era a Rússia mais 14 nações, né? Então, essas nações, elas começam a declarar as suas independências. Puxam a fila Letônia, Estônia e Lituânia. E, em seguida, a gente tem a emancipação desses países. Lá em 91, Gorbachev, então, vai considerar o fim da União das repúblicas socialistas soviéticas e vai criar a Comunidade dos Estados Independentes, que a gente chama de SEI. E os Estados Unidos brindam, então, nesse contexto, o fim do mundo bipolar e uma nova ordem mundial.
uma nova ordem mundial que você deve estar se perguntando: se acabou essa bipolarização, ou seja, capitalismo e socialismo, como é que o mundo passou a se organizar? E aí a gente já reflete, né? Aqui conjuntamente. Então, se não há mais essa divisão, a gente tem aqui, então, agora uma nova conformação. Não existe mais as superpotências. Estados Unidos ainda permanece até os dias atuais como superpotência, mas uma superpotência que eu chamo a sua atenção. Ela diminui a sua participação no cenário econômico mundial. Surgem outros países que começam a se despontar. Aqui no caso a gente tem a Alemanha que se reunifica e começa a pensar essa organização que evolui para a União Europeia que a gente observa hoje. A gente tem o Japão e a gente tem um ponto muito importante que chama a nossa atenção: a criação dos blocos econômicos. Economias regionais se organizam para garantir a sua influência em outras áreas e reduzir a influência no seu território. Aqui a gente tem a intensificação do processo de globalização, como a expansão do sistema capitalista, que traz essa intensificação desse capitalismo que é informacional, mas que também é financeiro. Aquela tecnologia da internet que era da guerra, ela se engloba ao mercado comercial. A gente tem a ascensão das reformas neoliberais, a redução do poder do Estado e a ampliação da força das corporações internacionais. E a gente tem o aumento das instabilidades financeiras. E você deve estar se perguntando: o que isso tudo tem a ver com o continente americano? E aí, a gente já reflete juntos, né? O que isso tem a ver? O continente americano, nesse contexto de mundo bipolar, ele sofre com as ditaduras, e aí a gente vai pensar ditaduras capitalistas, mas o poder centrado na mão de um governante, e aí é claro que é aberto para a entrada de empresas. Se a gente pensa o Brasil, a gente tem um crescimento, né, industrial aí na época da ditadura, mas é um reflexo principalmente na América Latina. A gente tem a Cuba enquanto um país que é socialista até hoje, menos um pouco depois da saída da dinastia Fidel, né, dos Castro, na verdade, mas você tem, então, algumas áreas de influência. A gente tem a criação de blocos econômicos, e aí eu chamo a sua atenção para o Mercosul. Os Estados Unidos tentou criar a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas, mas foi bloqueado pela frente feita pelo Mercosul. Falaremos disso mais para frente com mais calma. As privatizações de empresas estatais. Quantas empresas o Brasil vendeu nesse período aí de 94, né? Na década de 90, principalmente influenciado pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional. Não é uma característica só de Brasil. E a entrada de empresas multinacionais, os problemas, o desemprego estrutural que já vimos quando a máquina substitui a mão de obra e as crises econômicas que borbulharam pela América e no México, no Brasil e na Argentina. Aqui são umas características do capitalismo, a gente já falou. Aqui é uma charge que você encontra no seu PET. E aí eu te pergunto, né, qual o conflito que essa charge representa e um desdobramento desse conflito. Leia o urso como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a águia como os Estados Unidos. Estamos dizendo de Guerra Fria e de mundo bipolar. Um desdobramento desse conflito a gente observa nas mãos dos animais, mísseis, né, ou seja, a corrida espacial é um ponto positivo, né? A descoberta de outros territórios. Na aula de hoje, então, a gente viu que a nova ordem mundial ocorreu após o fim do sistema capitalista. A gente viu que a nova ordem mundial ela é multipolar,
e se relaciona com a globalização. E a gente percebeu que os países da América, eles foram impactados, principalmente da América Latina, com ditaduras, com privatizações, e os Estados Unidos continua sendo a superpotência. Como o conteúdo é extenso, eu te convido a aprofundar e até a próxima aula.